Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Hoje eu estou aqui com a doutora Maísa Heineken Curi. E hoje é dia de jogo da Copa. Hoje é, Matheus, hoje é dia de jogo da Copa. Aliás, quando estiverem escutando esse episódio, provavelmente não vai ser dia de jogo da Não, Copa. já passou. Mas sobre Heineken, Copa, assim, se beber não dirija, se dirigir não beba. Brincadeira à parte, estou aqui com a doutora Heineken. Doutora Maísa Heineken Curi, cirurgiã vascular de altíssimo gabarito, tem 3 especializações: é cirurgia endovascular, cirurgia vascular, é cirurgia geral, é ecodoppler. Uma pessoa que galgou muito no espaço de ensino acadêmico, teve uma jornada extensa ensinando ultrassom ecodoppler para médicos. Bem, bastante. E está em mudanças, é mãe, é autora de livro de técnica cirúrgica, assim, tá uma pessoa que é uma referência acadêmica e também uma pessoa que para mim é uma referência enquanto pessoa. Obrigada. Pela forma como consegue administrar os pratinhos, que eu sei que às vezes uns caem. Várias vezes. É mais fácil a gente ficar desequilibrado do que equilibrado. São muitos pratinhos. Mas acho que o objetivo é tentar levar isso com leveza e identificar o pratinho da vez, né? Então, qual é o pratinho que merece mais atenção nesse momento? E é isso que eu tô fazendo agora com vocês, né? Tô direcionando aí um pouco mais de atenção para o pratinho do meu negócio, que é a minha clínica. Legal. Mas e falando nos pratinhos, então, os pratinhos da vez e os pratinhos todos, fala aí quais são os pratinhos da tua vida. Então, antes de ser médica, eu sou a Maísa, né? Eu sou uma apaixonada por fotografia, por culinária, adoro cozinhar. Sou casada com o Marcos, tenho 2 filhos, o Luca, de 9 anos, o Davi, de 8, acabou de fazer 8 anos. Moro em São Paulo desde 2009, então vamos contar aí 17 anos, já moro mais tempo em São Paulo do que morei em Santa Catarina, que é a minha terra natal, e sou médica, sou cirurgiã vascular, sou professora também, tenho um curso de Doppler vascular, ensinei muitos alunos, tenho meu consultório há 8 anos, e que mais? Aqui foi Sou gestora, CMO, CFO, CEO da minha clínica e do meu curso de Doppler. O center, né? Todos os C-levels. Eu sou Financial Marketing e Executive, tudo. Legal. E aí a gente, né? Tô nesse processo aí, nesse último ano com vocês, de tentar equilibrar e refinar e direcionar melhor a minha energia. Legal, eu lembro exatamente assim, quando a gente conversou a primeira vez, que tinha toda uma questão de uma excelente formação, vários profissionais que te buscavam para fazer o curso, para aprender contigo, e o consultório acontecendo, porque as pessoas te procuravam por reputação, só que não era ainda o prato da vez, né? O que mudou para ele passar a ser algo que tu olhou, cara, vai ser o pratinho da vez agora? Eu acho que a principal coisa, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço no consultório. Eu amo estar no consultório, eu amo cuidar das minhas pacientes, conversar. Eu falo que eu descanso no consultório, assim, para mim não é um trabalho estar lá, sabe? É a minha segunda casa. Então, não teve um dia que eu falei, nossa, que chato, tem que ir pro consultório. Não, eu adoro, eu amo ir pro meu consultório. E o que me motivou foi ver justamente que eu investi muito tempo, muito dinheiro, tempo, dedicação na minha formação acadêmica. Eu tenho essa veia da formação acadêmica muito forte. Eu quis ter todos os títulos, eu quis ter a melhor formação possível. O que eu podia fazer, eu fiz. Eu vou aprender a fazer endolaser. Eu fui para a França aprender a fazer endolaser. Fiquei lá com um grupo que fazia endolaser de safenas ambulatorial. Então, assim, eu sempre quis o que eu posso fazer de melhor, eu vou fazer para oferecer para o meu paciente. E do mesmo modo, eu me dedico muito, então, ao curso de Doppler. O curso de Doppler aconteceu, não foi algo que eu planejei. Eu fazia uma agenda de Doppler, um colega vascular para quem eu fazia agenda tinha residentes. Ele falou, mas você pode ensinar? Eu falei,
Mas nós não vamos ensinar de qualquer jeito, vamos ensinar direito. Já se for para fazer, vamos fazer direito. E aí eu montei esse curso, bolei, e o curso CEUS, né, que é o Centro de Estudos em Ultrassonografia Vascular, ele nasceu e dei aula, o curso extensivo, então era 1 ano de curso de Doppler vascular, onde eu era um fellow de Doppler vascular, onde eu ensinava os alunos. Durava 1 ano o curso, eu formei 11 turmas, então foram mais de 40 médicos. Nossa, e dentro do universo de vasculares, isso é um De número vasculares bem, é um bem número bem representante. significativo e são muito queridos no meu coração, eu amo meus alunos. Mas o curso começou a se tornar muito mais importante do que o consultório, porque naquela época o meu consultório era uma sala alugada onde eu ia e atendia uma vez por semana, a minha energia não ia para o consultório. E eu comecei a sentir falta de estar mais no consultório e eu percebi, a chave virou quando eu percebi que o curso, ele estava tomando tempo do meu consultório. E aí eu fiz uma reflexão pessoal, o que eu queria para minha vida? Eu queria dar curso e ser professora, aí eu faria só isso e fecharia o consultório, então esse turning point, ele ocorreu há mais ou menos 2 anos atrás, mas ele foi solidificado no ano passado. Ou eu vou focar minha energia no meu consultório, que é algo que eu posso escalar, que eu posso crescer, que eu posso aprimorar cada vez mais, e que naquele momento estava me trazendo mais benefício, tendo em vista a minha vida pessoal. Porque eu precisava de muita flexibilidade por causa dos meus filhos. Então, tanto eu como o Marcos, nós não somos de São Paulo, então eu preciso ter uma agenda muito flexível para poder lidar e acompanhar meus filhos. Eu escolhi ser mãe também, então eu gosto de estar presente na vida deles, né? Então, não tenho babá há muitos anos já, sou eu que cuido deles. Eu tenho uma funcionária que é meu braço direito, esquerdo, teto, chão, que está comigo há 8 anos, que é a Ana, mas quem cria, quem cuida, quem leva, busca, faz tudo com os meus filhos sou eu. Então eu falo que eu tenho o período dos meus filhos e eu tenho o período do meu trabalho. E o consultório foi essencial para isso. Cara, que legal. Eu não sabia que tu não tinha babá, mas eu te vejo como uma baita mãe, porque eu vejo o quanto tu é presente e o quanto os teus filhos são realmente algo que eles estão acima e acima de tudo. Tu conseguiu botar as outras coisas, sim, meio que assim, tu organizou as outras coisas em função... Ao redor, em função disso. Então eu falo que a minha profissão principal é ser mãe dos meus filhos. É uma bênção de Deus, Deus colocou 2 meninos maravilhosos na minha vida. E, assim, o meu trabalho principal é cuidar deles, sabe? Então, nada nesse mundo pode interferir no meu projeto de criar 2 seres humanos. O consultório, ele é o meu segundo trabalho principal, entendeu? Então, eu amo muito ele. Mas se em algum momento o meu filho se tornar uma prioridade maior, ele vai sair da jogada. Então, acho que a gente tem que entender essa questão dos pratinhos, né? Agora, a parte das crianças tá tudo bem, tá tudo estável, tá todo mundo... A rotina tá tranquila, não existem surpresas, os dias rolam todos do mesmo jeito, então eu consigo colocar mais energia na parte do consultório e modificar mais, né? Mexer mais, aumentar a jornada, tudo isso. Parece muito simples muito falando assim. Nem um pouco simples. Mas não é... Dá para qualquer um que para olhar um pouquinho mais e que te conhece um pouquinho mais sabe o quanto foram batalhas. E tem uma primeira batalha que eu vejo que muitas pessoas têm e uma dificuldade muito grande, que é justamente quando elas têm que dizer não para alguma coisa que está no pratinho, para algum dos pratinhos, porque apesar de ser um pratinho que eu gosto, a boa oportunidade pode ser inimiga da oportunidade melhor ainda. Então, no momento que tu teve esse hiato, esses 2 anos, esse período que tu contemplou há 2 anos atrás a ideia de tenho que escolher um caminho aqui, mas demorou 1 ano ali matutando a ideia. Sim. E aí, no momento que você decidiu,
focar no consultório e abrir mão temporariamente do curso? Foi muito fácil. A hora que eu decidi, foi fácil, porque eu senti que eu não estava abrindo mão, eu estava pausando temporariamente. E assim, o meu curso, ele tem 3 vertentes, então 3 braços, né. Eu tenho o curso dentro da plataforma da Hotmart, que é um curso online que qualquer médico pode acessar e realizar o curso, as aulas estão gravadas, todas lá. Eu tenho o braço do treinamento personalizado, então é um colega médico que já faz Doppler e ele só quer refinar um tipo de exame. Ah, eu só quero refinar o Doppler de aorta. Ele vai lá, fica 1, 2 dias comigo no consultório. Esses 2 eu ainda mantenho. O braço que eu parei foi realmente o braço do curso anual, do extensivo, porque ele sugava muita energia minha. Eram encontros semanais, né? Ano passado eu até modifiquei esses encontros para mensal, mas eu realmente achei que, assim, a gente tem que saber a hora das coisas começarem e a hora das coisas pararem. E eu acho que foi o tempo desse curso, sabe? E foi muito tranquilo colocar. E a partir do momento que eu coloquei minhas energias todas dentro do consultório, o consultório começou a alavancar. Então eu acho que é isso. E essa mudança eu vejo lá 8 anos atrás, quando eu abri mão de fazer 5, 6 agendas de Doppler por semana, trabalhar para convênio, e abrir uma sala, abrir um consultório. Faz diferença, né, você colocar energia no seu negócio, faz muita diferença. Num primeiro momento, a gente olha para o que a gente está perdendo. É, exato. Eu vou deixar de fazer essa agenda, eu vou deixar de ter esse dinheiro fixo, eu vou deixar de... Mas o que você vai ganhar, né? Essas primeiras decisões, indo 8 anos atrás, então, para a gente voltar nesse tempo, Sim. nessa história. Como é que foi essa primeira decisão desses primeiros nãos, e a primeira vez que começou a pensar, olha só o que eu tô perdendo para ir para algo que talvez seja incerto? Como foi lidar com isso? Então, na verdade, eu decidi ter consultório particular, um consultório privado inicialmente, para ter mais maleabilidade, porque meu filho mais velho nasceu há 9 anos atrás, e essa rotina de sobreaviso, hospital, na vascular, a gente é chamado para muita emergência, muita urgência. A agenda de Doppler começa às 7 da manhã, você tem que estar dentro do laboratório, a creche não abria antes das 7, a babá não conseguia chegar antes das 7, então tinham várias coisas, a gente não tem família em São Paulo, então eu falei, eu preciso de um trabalho que me dê mais flexibilidade. Então, vamos abrir um consultório, mas aí abrimos aquela portinha, começa atendendo com o dermato, né, na sala do dermato, uma vez na semana, tem um paciente a cada 15 dias, um paciente por mês. O consultório não dá certo. Todo mundo fala, consultório não dá certo, mas você não põe energia ali. A sua mente, o seu feeling, ele tá direcionado para todas as outras coisas que você faz. Aí eu, por acaso, engravidei novamente quando meu filho mais velho tinha 6 meses, 6 para 7 meses. Então eu estava novamente grávida, novamente eu não podia fazer sobreaviso de vascular, não podia tomar radiação. Então eu fiquei 3 anos sem poder tomar radiação. Sem poder fazer sobreaviso, entre gravidez, amamentação, puerpério e gravidez novamente. Eu falei, o consultório vai ter que dar certo. E a minha ginecologista, que é minha amiga até hoje, minha GO do meu segundo filho, o consultório dela lotado, lotado. Uma casinha assim, lá em Moema, sem placa, nada. E na época ela já tinha esse conceito do bom atendimento, do consultório com cara de casa. E eu falei, Van, como é que você faz pra sua agenda ser lotada desse jeito? Assim, Maísa, eu sento a bunda na cadeira. Eu sento a bunda, eu estou no consultório todos os dias. O paciente, ele não pode ligar para o seu consultório e você só ter agenda na quarta à tarde. Você tem que ter disponibilidades. O paciente de alto perfil, de alto padrão, que ele vai procurar o seu consultório particular, ele não quer manejar a agenda dele para ir no seu horário. Ele quer que a sua agenda encaixe no horário dele. Então, se você não tiver disponibilidade, seu consultório não vai dar certo. E aí eu fiz uma reflexão. Eu falei, poxa, então vamos considerar fazer o consultório dar certo? Conversei com meu marido, ele falou, bora, vamos fazer esse consultório dar certo. Ele falou, pode deixar,
eu dou conta aqui em casa e vamos focar suas energias no consultório, porque afinal de contas eu tinha 2 bebês, né? Tinha um bebê de 1 ano e 4 meses, um recém-nascido. Falou, vamos focar energia nisso. Você fica com as crianças meio período você vai para o consultório. E foi isso que a gente fez. Então eu ia todos os dias, mesmo que não tivesse paciente, eu ia todo dia para o consultório. E nesse meio período eu tinha a babá que ficava com as crianças. O outro meio período eu ficava com eles. Isso foi até eles terem 4 anos. Aí com 4 anos eles entraram na escolinha e já aumentei minha carga de consultório. Cara, que interessante isso, porque eu vejo muita médica falar essa questão maternidade é um conflito assim, muito grande para mulher médica, justamente porque muitas olham para sua carreira, terminei a residência, agora começou o consultório, se eu engravidar agora, vai afetar minha carreira. E eu vejo que tem pessoas que simplesmente a gravidez acontece no meio do caminho, ou é planejada no meio do caminho, e o impacto para muita gente é positivo quando se olha num tempo maior. Para outras pessoas que achavam que iam ficar sem trabalhar e tal, acaba não sendo como era. Para ti, a gestação te colocou dentro do consultório particular. Me colocou dentro do consultório. E eu agradeço todos os dias pelas minhas 2 luzes. E é assim, não é fácil, Matheus. Assim, não é uma decisão fácil e não é para todo mundo. Então, assim, encontrar esse equilíbrio e não tem certo e errado, porque às vezes uma outra colega médica vai me ver falando aqui e vai achar, nossa, então eu tenho que trabalhar só meu período. Não. Cada pessoa vai achar o seu ponto de equilíbrio, que é bom para você. Talvez se eu tivesse uma baita rede de apoio, com mãe, com sogra, com um monte de gente para me ajudar a cuidar das crianças, talvez eu não estaria com o consultório particular, eu estaria continuando no hospital, continuando nas minhas agendas, naquele ritmo frenético de 14 horas por dia de trabalho, para dar conta, né? Então, assim, para mim foi o que funcionou e funciona até hoje. Todo mundo fala, mas seus filhos são mais velhos. Não, cada vez que eles ficam um pouco mais velhos, é uma fase diferente, eu trabalho um pouco menos, assim. E o meu grande objetivo com o consultório é o quê? É potencializar, maximizar o tempo que eu estou lá. Então, tornar ele mais efetivo, mais eficaz, né? Não adianta você também ir para o consultório de segunda a sexta, 8 horas por dia, e o seu consultório não está bem gerido. Então, o tempo que você está lá, ele tem que ser muito bem gerido. E nisso, vocês são sensacionais, assim, para ajudar a gente. Obrigado pela parte que nos toca, mas para mim, a parte que mais importa é o quão sensacional você é e essa jornada. Obrigada. Essa jornada aí, eu acho que nesses anos de sentar a bunda na cadeira, esses anos que tu decidiu sentar a bunda na cadeira, deve ter tido alguns momentos que tu pensou assim, isso daqui não vai dar certo. Não vai. Quais foram... Teve algum momento icônico que tu te recorda, que tu te viu assim... Teve. Há 2 anos atrás, assim, eu estava num congresso brasileiro de cirurgia vascular, eu estava na piscina com uma amiga, uma ex-aluna, conversando e falando sobre consultório, e ela foi minha aluna, ela tinha muito pouco tempo de formada, e o consultório dela bombando, claro. Momentos de vida diferentes, ela tinha uma filha mais velha, ela podia se dedicar ao consultório 100%, mas não é isso que fazia diferença. Eu percebi que tinha alguma coisa que não estava certa ali. Por que que eu, com 3 títulos de especialista, toda a minha capacidade, todo o meu know-how, professora, por que que o consultório não estava dando certo, apesar de eu estar lá todo dia, né? E não é que não estava dando certo, mas ele não estava gerando o seu aproveitamento máximo, né? Ele não estava sendo tudo o que ele poderia ser. E aí ela ficou comigo lá alguns meses, a gente fez não gosto da palavra mentoria, mas ela me deu um suporte ali, me ensinou coisas que eu não sabia sobre gestão, eu nunca tinha feito um fluxo de caixa, eu nunca tinha feito uma planilha, eu não tinha noção do que entrava, o que saía. Eu tinha aquela portinha do consultório do médico tradicional, que você senta a bunda na cadeira, a secretária tá lá, atende o telefone, dinheiro entra, dinheiro sai, né? Então, ela que me deu as primeiras noções de gestão, e isso eu sou muito grata a ela. E aí, esse bichinho da gestão me mordeu.
E aí eu fui fazer um curso de 1 mês de gestão da GV. Achei que não era bem isso que eu precisava. Eu falei: "Eu preciso achar outra coisa". E aí eu pensei, conversando com a Paola, que também é de vocês, falei: "Paola, caramba, é a Paola". Eu já tinha visto ela mencionar vocês algumas vezes, falei: "Não, preciso conversar, deixa eu conversar com eles, ver como é que é". E acho que foi o turning point, assim, de realmente entender meu consultório como negócio, Cara, legal. né. Então, antes ele era o meu consultório, hoje ele é o meu negócio, ele é uma empresa, e eu gerencio ele como uma empresa. Então, a gente tem data para compra de material. Então, primeira quinzena, a secretária não pode fazer compra. Primeira quinzena é pagamento de funcionário, colaborador, gestão, mês, como é que foi, o que vai entrar, qual a previsibilidade desse mês, do fluxo do caixa. A gente vai conseguir pagar tudo, beleza. Agora, o que tem que comprar? É isso, aquilo. O que pode investir? Não pode, não pode. Cara, basicamente a Maísa, 2 anos atrás, era a Maísa que estava numa situação de... Não é que o meu consultório está ruim, é que eu tenho um currículo excelente, eu tenho É muita isso. capacidade, as pessoas que... Eu tenho um bom atendimento, as pessoas me indicam, me encaminham, só que como que eu coloco isso para jogo no mercado? Como que eu faço... Isso, e gestão mesmo, sabe, Matheus? Questão de, assim, a gente, como médico, a gente é acostumado, aquilo que entra, você desconta o imposto, você tira para sua conta de PF. E aí, quando você começa a entender de gestão, você entende que você tem variabilidade de ganho, que você tem mês de férias, mês de 13º, mês que, agora em julho, eu vou viajar 3 semanas, ficar com os meus filhos. Eles estão 5 semanas de férias, eu preciso estar com eles. Não posso deixar eles sozinhos em casa olhando para a TV. Então, eu me preparei para isso. O consultório, em julho, não vai produzir o que ele produz, ele vai produzir só 2 semanas, mas eu tenho um caixa para isso, eu tenho uma previsibilidade, eu deixei isso guardado. Então, eu vou tranquila, sair 3 semanas. O consultório do passado não podia fazer isso. Nunca, eu entrava em pânico, falava, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar a conta? Sabe? Como é que eu vou fazer para pagar a funcionária? Então, eu não tinha. Eu lembro de ter 13º e a conta da empresa ficar negativa. Então, quando você começa a entender que você não tira tudo que você fatura, você tira o lucro sobre o seu faturamento, né? Então, muda muito o jogo. Acho que isso dá um gás para você querer que a sua empresa cresça cada vez mais saudável. Sim, e essas mudanças, até a mudança externa, para ela se expressar como uma mudança externa que você faz dentro do seu consultório, Sim, ela exige antes alguma transformação interna. exige. Eu vi um post teu falando do conceito de Ikigai na tua vida e como que ética Sim, caminha junto ah, com respeito às tuas regras, com cobrar o teu preço, com tratar a tua família o todo. Ah, qual que é? Fala mais disso aí. então Ikigai é o conceito de filosofia, de estilo de vida japonês, que todo mundo deve ter um propósito, né? O seu propósito de vida. Então, o que você veio fazer aqui? E não precisa ser nada grandioso. Seu Ikigai é aquilo que te move, que te faz acordar todos os dias, né? Pode ser cuidar do seu jardim, né? Todos os dias você acorda, você tem um jardim lindo, você tem esse propósito de cuidar, você tem uma rotina, você vai. Então, você tem um propósito ali. O meu propósito, o meu Ikigai, ele é cuidar da minha família e também meu consultório, ele é a minha casa. Então, cuidar do meu consultório também. Então, todos os dias ir lá, olhar, regar, cuidar. Então, eu acho que eu estendo esse cuidado para minha família e para as minhas pacientes. Eu trato todas as minhas pacientes como se fossem, como eu gostaria que tratassem minha mãe, como gostaria que tratassem meus filhos. Então, eu nunca vou indicar um procedimento ou uma cirurgia por dinheiro. Eu vou indicar se aquilo vai trazer um benefício ético, funcional, médico para essa paciente, se ela vai ser beneficiada por aquilo. Agora, a gente não vai ser hipócrita, vou fazer de graça, eu vou. Não, porque toda empresa tem um custo, né? Um custo operacional.
Então, você precisa, e aí entra vocês novamente, né? Eu entender o meu custo operacional, quanto custa para eu estar aberta para o trabalho, para eu oferecer esse tratamento ético de qualidade para as minhas pacientes, você não tem mais medo de passar o preço. Porque você sabe que você não está explorando a paciente. Você simplesmente está dizendo para a paciente, olha, para eu te oferecer o meu melhor, eu preciso disso. Porque senão eu não consigo trabalhar, né? E aí a paciente, quando ela entende esse conceito de valor, eu acho que o preço, ele se torna secundário, porque ela sabe que ela vai ser cuidada. Independente do que acontecer com ela vai ser cuidada. A gente vai estar lá por ela, em todo o processo do tratamento dela, do início até o fim. E o quanto que, assim, internalizar isso te fez mudar a forma como tu se expressava, até em redes sociais, em ciclo de Sim. conversa, qual foi o impacto prático disso? Nossa, foi uma... Eu me descobri, descobri blogueira, né? Eu tinha pânico de Instagram. Pânico. Assim, eu falava, meu Deus, não é possível que eu preciso fazer esse negócio. E quando você descobre que o seu propósito é ajudar o outro, e eu entendo que o Instagram é uma ferramenta que pode alcançar milhares de pessoas e que eu posso ajudar pessoas com isso, fica muito mais fácil. Porque o endpoint não é faturar, o endpoint não é trazer cliente, o endpoint é fornecer uma informação de qualidade que possa ajudar alguém. E aí eu parei de ser tão acadêmica nos meus posts e comecei a ser a Maísa, que tá lá. Como a Michelle, a minha enfermeira, fala, doutora, você tem que falar no Instagram igual você fala para paciente aqui dentro do consultório. Todo dia você fala do negócio da meia no ossinho. Por que você não faz um post disso? Então, aí foi ideia da própria Michelle. E aí eu falei, não, caramba, é verdade, vamos fazer. Foi um negócio muito da hora, assim, eu tava cabelo sujo, amarrado, aquele negócio, zero preparação, zero make, zero produção. Minha secretária lá, ela pegou o celular, falei, vamos lá gravar, vai, uma de vocês, põe a meia aí. Botaram a meia, vai, vamos puxar a meia até em cima, que é como os pacientes chegam. E aí foi um post, assim, da meia elástica que viralizou, e onde eu ensino como não se deve usar a meia elástica, os erros que as pessoas cometem utilizando a meia elástica. E esse post, assim, eu que tinha, para mim, meus posts, eles atingiam, sei lá, 50 pessoas, que eram os meus amigos, que curtiam a família. Ele foi para 150 mil pessoas, do dia para noite. E dentro do mundo do Instagram, às vezes a gente fala, não, mas tem gente que vai para 2 milhões de seguidores, né? Falei, não, cara, mas 150 mil são 2 estádios do Maracanã lotado. Então, é bastante gente, né? Você pensar que a minha cidade, de onde eu venho, não sei se hoje tem 150 mil habitantes, entendeu? Então, é bastante gente. E eu entendi que é isso. Cara, eu posso usar isso como uma ferramenta para levar o meu Ikigai, meu propósito de ajudar o outro, entendeu? Levando informação de qualidade. Quando eu acho que você internaliza isso, as coisas fluem muito mais fácil, né? Eu lembro que antes o teu Instagram era, assim, muito mais acadêmico, os teus títulos, o que tu fazia e tal. E a comunicação mudou para, assim, no que eu ajudo a paciente, mudou o teu posicionamento falando sobre saúde feminina, questão pélvica, de varizes, doenças pélvicas. Tu trouxe todo esse outro contexto, está tudo explicadinho ali numa linguagem que não é currículo Lattes. E aí os teus posts, eles saíram de ser a coisa técnica para começar a ser o pratique o que você fala, que é uma coisa forte tua de trazer medicina de estilo de vida, que é algo que tu tem formação. É outra formação também, que eu tenho a pós-graduação do Einstein em medicina de estilo de vida. A gente esqueceu dessa, é tanta coisa. Eu esqueci da França também, o fellowship na França. E tem muita coisa, mas não é isso que importa, né? Obviamente que a formação técnica importa porque... É que tudo isso já existia. Já existia. Mas não é isso que o paciente está procurando, né? Acho que primeiro ele quer confiar, ele quer saber se ele
ele pode confiar em você, se você vai cuidar dele, e sim, se você tem habilitação, se você está tecnicamente adequado para tratá-lo, mas a formação técnica hoje é o básico, é o esperado, todo mundo tem que ter, né? Eu acho que o elemento humano, o olhar no olho, o cuidado, o dar um abraço, quando necessário, quando permitido pelo paciente, quando couber, ele é muito mais importante ali nesse sentido de acolhimento. Então, esse é um dos pilares, né, da nossa clínica. Então, a gente tem alguns pilares e um dos pilares é o acolhimento. Acolher o paciente na sua integralidade da sua dor. Então, qual foi a dor que trouxe ele? E aí a gente vai acolher, respeitar essa dor, trabalhar com ela para tentar fornecer uma solução, a melhor solução possível, que nem sempre a gente consegue sanar a dor completamente. Eu achei muito legal isso, muito sábio o que a Michelle, a tua enfermeira, trouxe de, doutora, você tem que falar como você fala com o paciente aqui dentro, com a paciente que está aqui dentro, porque isso daqui, em última instância, é coerência. E aí você já tinha toda uma forma de tratar e receber o paciente porta dentro, princípios como o acolhimento, questões que porta dentro existiam, mas porta fora elas eram invisíveis, exceto para as pessoas que te conheciam pela reputação e as pacientes que você já tinha, que vinham, que conheciam. E agora começa esse processo de trazer mais disso. Eu achei engraçado também me descobrir blogueira, né? Me descobri blogueira, agora eu sou blogueira, a gente faz post de tudo. E aí, põe post das minhas comidas, do chimarrão, de tudo. Eu acho legal, assim, acho que isso cria conexão, né? O paciente, a gente não tem como negar que o Instagram é uma ferramenta que veio para ficar. E as pessoas querem se conectar com pessoas, né? Ela não quer se conectar comigo no pódio dando aula. Óbvio que é muito bom mostrar que eu dou aula. Então, essa semana mesmo, eu dou aula ainda, dou aula de Doppler para a pós-graduação do Sírio-Libanês, de cirurgia vascular e endovascular do Sírio-Libanês. Então, ok, a gente vai lá e posta isso, coloca, né? É importante o paciente saber que você também é uma referência na área. Aliás, é um princípio também. É um princípio, sim. A boa formação acadêmica, a medicina correta, não fazer o que Medicina tá na moda. baseada em evidência. Então, assim, é um outro pilar nosso, né? Então, medicina baseada em evidência. A gente não faz nada que não seja baseado em evidência. Porque a técnica X, Y, Z não está validada, eu não faço, né? Modismos, porque eu faço somente cirurgia desse tipo, somente tratamento. Eu falo, cara, isso não existe. Em medicina não é nem sempre nem nunca. Você tem que analisar caso por caso, tá? Nós tratamos indivíduos, né? Não exames e doenças. E a doença, ela se manifesta em cada pessoa de uma maneira diferente. Então, cada pessoa vai precisar de um acolhimento e de uma proposta diferente de tratamento. E até para conversar com o público, tu pode falar a parte técnica científica, mas assim, zero interessante. Agora, se eu falo dessa questão que essa pessoa tem, essa dor que esse indivíduo tem, aonde que é o calo dele, eu entendo isso e eu falo isso para as pessoas, elas se interessam mais em ir até você para se tratar, né? E eu acho que hoje o movimento que ocorre é assim, eu não enxergo o Instagram como uma ferramenta para me trazer pacientes, mas como uma ferramenta para o paciente me validar. Por quê? Porque eu, como médica, eu quero pacientes com o mesmo perfil que eu, que se sintam conectados comigo, né? Eu não quero o paciente que vai pelo dinheiro, que vai pelo preço, que procura preço, eu quero pelo que procura valor. Então, a paciente que é indicada, digamos, você, Matheus, indica a sua paciente para mim. É 100% que ela vai me procurar no Google e no Instagram. Se ela não pedir para você o meu Instagram. Lá ela vai validar. Pô, essa médica aqui, ela arrota, ela só fala disso, ela não gostei. Ou não, essa médica, pô, ela curte fazer pão, igual eu. Então, acho que é isso, né? Ajuda a aproximar o seu público ideal no Instagram. Legal, porque no final das contas,
se tem a preocupação, às vezes, em agradar a todos e atender a todos. Só que esse ponto para ti foi identificar que o teu nicho, de certa forma, é você mesma em alguns aspectos. Eu falo que a minha paciente ideal sou eu mesma. São mulheres que têm filhos ou não, mas que trabalham, ou às vezes trabalham em casa, que é um grande trabalho, mas que são independentes, que têm uma maneira de pensar, que gostam de ler, que, sabe? Então, é difícil explicar isso, assim, em palavras, mas a gente se entende. É muito difícil a paciente entrar no consultório e a gente não ter conexão. Eu tô te entendendo. A questão é os valores compartilhados. É quando você Isso. conversa com alguém, você sabe, é agradável estar com aquela pessoa. É isso. Porque Você se identifica, bate o santo, né? Exato, porque no final das contas, a tua vida ela é o cumulativo de todas as experiências, interações, tudo que tu tens, né? Isso. A tua vida profissional pode ser atender um monte de gente que não tem nada a ver com você, porque você está performando ser algo para atrair gente e agradar a todos. Exato. Ou você pode... Que não vai se sustentar. E se sustentar, pode se sustentar um preço que é alto. Sim. Depende, tem gente que está disposto a pagar esse preço. Sim. Ou tu pode simplesmente ser você e tu está facilitando para o paciente entender quem você é. E aí pacientes que têm interações agradáveis contigo surgem e tua vida profissional deve ser algo que te dá satisfação. Muito, eu adoro ir para o consultório, eu amo cuidar das minhas pacientes, até porque, assim, dentro da vascular e da flebologia, eu atendo praticamente 99% de mulheres, também atendo homens, geralmente os maridos das minhas pacientes, ou os avós das minhas pacientes, né, os avós das minhas pacientes, então, mas tenho muito vô fofinho que eu atendo, adoro cuidar deles, mas eu atendo 99% do meu público é mulher. E os tratamentos vasculares femininos, né, a doença venosa, ela é muito prevalente. Eles são tratamentos prolongados. Então, essa paciente, ela vai ficar comigo ali dentro do consultório pelo menos 6 meses. Você já pensou se eu não gostar dela? Não tem como. Ela tem que gostar de mim, eu tenho que gostar dela. Tem que rolar afinidade, senão a gente não aguenta o processo. E aí que acontece, né? Que o paciente faz uma sessão, vai embora, some, não volta mais. Graças a Deus eu não tenho mais isso hoje. Então, assim, geralmente a minha taxa de conversão de procedimento é muito alta, porque a paciente que chega, ela chega indicada, ela já sabe quem eu sou, ela vem querendo fechar o tratamento, ela já vem querendo fazer o tratamento. Né? Você falou, graças a Deus, eu não tenho mais isso hoje. Porque já tive. Isso faz entender que já teve. Então, já veio o perfil mais desalinhado, até porque as pessoas não tinham tantas oportunidades de saber quem Maísa é. E porque eu atendia convênio. Então, eu acho que quando você atende convênio, isso acontece muito. Você acaba atendendo no volume. E bem no início da carreira, quando você quer atender, porque você fica naquele desespero, nossa, eu preciso lotar o consultório, eu preciso encher o consultório, eu vou pegar um monte de convênio, aí você vai lá, cadastra milhões de convênios, você tem que atender em 10, 15 minutos, você não tem tempo de conhecer a pessoa, você trata a doença, você não trata o indivíduo, entendeu? E aí a pessoa, ela se perde nesse processo, o indivíduo se perde nesse processo, não tem conexão. Então, a quebra, a desistência de paciente, a perda de paciente, a não recorrência, ela é muito maior. Hoje, graças a Deus, eu falo assim, as minhas pacientes que vêm, elas vêm e ficam, e voltam, e vêm e fazem o retorno, a manutenção, e voltam com 6 meses, e voltam com 1 ano, porque a gente cria laços, né? Cara, quando essa coisa é muito rápida, essa medicina que tem que ser assim, que é quase fast food, assim, é um drive-thru ali que tu vai, isso em si mata a tua satisfação, mas põe também num automatismo que é muito fácil tu perder o propósito naquilo que tu tá fazendo, né? E tá tudo bem, tá, Matheus? Porque depende, aí que tá o autoconhecimento, você saber quem você é, o que você quer e o seu propósito. Porque
Se você entende que para você atender convênio tá tudo bem, você não quer criar conexão com seus pacientes, você é um excelente tecnicamente, você quer entregar uma excelência técnica, mas você não quer entregar conexão e tá tudo bem, porque é o seu perfil. Não tem problema nenhum, né? Mas você está sendo verdadeiro aos seus princípios ali. Tá atendendo ético, tá fazendo o tratamento certo, tá tudo bem, mas é a maneira do atendimento. Para mim não dá. Eu não consigo atender em 15 minutos. Minha consulta é 1h30, 2 horas. Sim, até excelente esse ponto que tu trouxe de que às vezes a gente fala, parece que Parece que o convênio é o errado, né? Não, você não pode atender convênio. Cara, não, e muitas pessoas precisam do convênio, né? A gente vive num país onde uma pequena porcentagem da população pode se dar o luxo de pagar tratamentos particulares. A grande maioria precisa de convênio, precisa utilizar o convênio. E você pode ser ético no convênio, ser agradável no convênio, mas você saiba que se você atender um paciente a cada 15 minutos, você não vai conseguir criar conexão. Vai ser muito mais difícil. Você não vai conseguir dar o seu telefone para a pessoa, você vai ficar maluco, você vai ter 200 pessoas te mandando mensagem por semana. Eu acho que o sofrimento, ele tá assim, mas eu vejo que tem muita gente que quer ter essa coisa de dar mais atenção, que quer ter esse comprometimento com o paciente, e aí acaba que não consegue, se frustra, e aí fica pensando, nossa, eu tô entregando algo aquém do que eu gostaria, e aí quando se esforça para entregar a mais, sente que daí é desvalorizado, porque a remuneração, Sim. ela é fixa, não vai ter uma mudança ali, então é muito de escolher qual jogo tu quer jogar. Exato. E às vezes tu pode ter um misto de jogos. Vai ter especialidades nas quais, até o convênio ele pode ser muito vantajoso do ponto de vista financeiro também. Sim, dependendo do que você for tratar, vai fazer muito sentido. Mas aí também esteja com a expectativa de todas as coisas alinhadas, senão você vai ter um sofrimento. Exato. Então, autoconhecimento, né? Você saber quem você é, o que você quer, seu propósito, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Eu tenho grandes colegas, assim, amigos vasculares que trabalham com convênio e trabalham muito bem, entregam ótimos resultados e tem uma clínica que fatura muito e eles são felizes e tá tudo bem. É o Ikigai deles, é o propósito deles, e não tem problema nenhum, sabe? Eu acho que é isso, e isso aconteceu comigo. Eu tinha convênios no início e eu me frustrava, porque eu ia lá, eu sempre atendi o convênio do mesmo modo que eu atendo particular. Eu nunca atendi no volume. Então, eu atendia um paciente por hora. Eu fazia exame, o paciente ia lá. Vinha com o exame do laboratório, aquele exame horrível de ultrassom, que você olha, a gente chama de exame de Stevie Wonder, né? Doppler Stevie Wonder, tadinho do Stevie. Mas é isso, aí você tinha que refazer o exame todo, não podia cobrar, então... Imagina se é a Maísa de hoje olhando para a Maísa de lá, assim, fala, gente, olha a gestão aí. Mas é isso, e aí eu dava toda essa atenção, dava todo esse cuidado, tentava criar conexão com o paciente, mas às vezes o paciente se incomodava, porque ele não queria conexão, ele só queria ir lá fazer a picada do vasinho e ir embora. Não queria conversar. Eu tinha mais coisa para fazer. É o perfil, né? E aí eu lembro que o dia que eu desisti de ter convênio, que foi o dia que eu recebi meu último pagamento de uma cirurgia de varizes, que foi de R$ 987 a equipe. A equipe, cirurgião, auxiliar e instrumentadora. E isso tem 5 anos. O quê? A equipe. E eu olhei aquilo e falei, não pode estar certo. Porque pagava de acordo com o plano, com a categoria da paciente. E ela tinha uma categoria mais baixa, porque eu nunca diferenciei meus pacientes. Eu não olhava a categoria do plano. Aí eu olhei, eu falei, não pode estar certo, a gente pediu revisão e tal. Não, é isso mesmo, R$ 987 a equipe, para dividir em 3. Eu falei, não. Falei, gente, eu lembro que na época a minha instrumentadora ganhava R$ 300. Eu falei, o que eu faço com o resto? E aí eu falei, não dá, isso não dá, vamos focar no consultório particular mesmo, que é o meu perfil. Mesmo nesse sentido, meu marido me apoiou muito, então ele sempre me deu suporte para isso. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre consultório particular, uns 5 anos atrás.
Foi quando eu saí dessa clínica, policlínica que eu atendia, que eu tinha uma sala e eu decidi ter meu espaço. Falei, eu preciso de um espaço só meu. E aí surgiu, eu falo que as coisas acontecem na hora certa. Eu tava no trânsito, assim, engarrafada, meu consultório era aqui na Vila Olímpia, do ladinho aqui, na Funchal. E eu levava 1h30 para chegar no consultório. E aquele engarrafamento, e eu parada, chorando já, porque, falei, meu Deus, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, 3 horas no trânsito para chegar no consultório, criança em casa. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, me dá uma luz, eu preciso de um consultório só meu. E na hora pingou no celular, no WhatsApp, lá um grupo de médicas, uma sala. Passo ponto, a sala pronta. Pera, na hora? Na hora que eu tava chorando dentro do carro. Aí eu falei, não pode. Aí eu olhei, falei, cara, deixa eu digitar antes que alguém fale, eu quero. Falei, depois se eu não quiser. Fui lá na mesma semana, 2, 3 dias depois, vi a sala, maravilhosa, sala pronta, era um consultório de otorrino, que eles estavam vagando, tudo dentro das normas da Anvisa. Eu só entrei, eu precisei pintar a parede, só isso, não fiz mais nada. Então eu falo que assim, quando você põe intenção, eu acredito muito nisso. As coisas acontecem, né? Você direciona a sua energia para isso. E aí eu tô lá até hoje, eu tô 5 anos nesse consultório. 4 anos Essa nesse consultório. essa é uma coisa que é muito difícil focar, porque botar energia em uma coisa significa abrir mão de outras, como tu muito bem abriu. Só que o ganho, ele acontece, porque a gente espera, às vezes, ter essa demanda antes de estar disponível. A gente espera, às vezes, colher, né, quando a gente deveria pensar que a gente tem que plantar. A gente espera tudo muito rápido, ao invés de agir de maneira consistente e tal, Sim. botar energia. Só que a coisa maluca disso tudo é que tem que ter um salto de fé, de certa forma. Tem que ter um salto de fé. Eu lembro que na época o meu marido falou assim, cara, mas nós vamos, Maísas, a gente vai conseguir pagar, porque nessa outra clínica que eu atendia, nessa policlínica, tinham várias especialidades. Eu não tinha a minha secretária, eu não era secretária da clínica, e eu já estava um pouco incomodada com isso, porque não conseguia dar atenção para os meus pacientes. Meus pacientes falavam assim, poxa, mas estou tentando agendar consulta contigo há 2 semanas, ninguém me responde. Aí eu ia falar com a secretária, ela, ai doutora, desculpa, mas não dá, vocês são em 5 médicos aqui, a gente não dá conta do telefone. E eram muitos convênios a clínica, então, assim, minhas pacientes particulares não estavam sendo bem atendidas, porque a clínica tinha muitos convênios. E aí eu falei para ele, não, nós vamos, porque assim, cara, vai eu e a Michelle tá comigo até hoje. Na época eu falei, Michelle, você vira minha secretária virtual primeiro? Aí ela virou minha secretária virtual, então eu treinei ela, isso faz 5 anos, antes de eu ir pro consultório novo, que eu chamei ela na minha casa e falei, Michelle, eu tenho um projeto. Quero ter minha clínica, eu quero ter meu consultório, eu quero fazer as coisas desse jeito, eu quero ter uma casa para dar para os meus pacientes onde eles se sintam bem. Você me ajuda? E ela é minha instrumentadora, minha e do meu marido há mais de... Cara, ela instrumenta para o meu marido há mais tempo do que eu conheço ele. Caraca. A gente tem uma história juntas. Eu devo muito a Michelle. E aí ela não topa, ela sempre topa tudo comigo, ela, vamos junto. Ela fez curso de reembolso, ela fez curso de secretária, de como atender, a gente montou os protocolos, a gente montou os POPs, a gente montou os fluxos de atendimento, tudo juntas. E aí ela foi atendendo virtual, aí já começou a melhorar o consultório lá na policlínica. Mas ainda a paciente chegava, não era o meu café, não era, sabe? Tinham várias coisas que não eram da maneira como eu achava que deveria ser. Eu falei, não, beleza, quando surgiu essa oportunidade, eu pulei. Eu falei, é agora, a hora é agora, é um consultório que está pronto, não preciso reformar, eu não preciso, eu só preciso pedir um alvará, mas está tudo dentro das normas da Anvisa, porque já era uma clínica lá, com a Anvisa, então estava tudo certinho, não mudava o escopo, porque eu tô rindo para vascular, procedimento ambulatorial, tá tudo certo. Falei, vamos lá. E ele, Maísa, será que nós vamos? Eu falei, vamos, confia em mim, vamos, vai dar certo.
Falei, se não der certo, a gente fecha, mas vamos tentar. Um caminho vocês iam encontrar, mas Ia assim, dar certo. tu tinha como evidência o fato de que os seus pacientes estavam reclamando que não estavam conseguindo agendar a consulta, tu Isso. tinha a convicção do bom serviço que você Exato. entregava, e aí a ideia não é, tem o pulo de fé é dizer agora vamos botar toda a energia aqui. Isso. Mas haviam sinais. Haviam, porque eu já tinha começado a estudar a jornada do paciente, então a minha parte de gestão não era muito boa, mas a parte da jornada já estava bem estruturada. Eu já tinha começado a estudar isso. Então eu falei, poxa, olha, o pré-atendimento tá ruim. Então, Michele, me ajuda, você vai ser meu pré-atendimento, vamos melhorar o pré. Melhorou a conversão, a partir do momento que a Michele começou a ser minha secretária virtual. Beleza. Agora, o intra, a jornada dentro do consultório, eu dou conta. Dentro do meu consultório, eu tinha uma mesinha com uma máquina de Nespresso. Uhum. Aqui eu dou conta. O pós, eu e a Michele fazíamos. Estava indo bem. Mas ainda tinha o ambiente. Porque era uma clínica que atendia convênios populares, destoava muito do perfil do meu paciente. E eu não conseguia colocar um bolo na recepção, eu não conseguia pôr uma máquina de café na recepção. Tinham várias coisas que eu não conseguia mexer, não era o meu espaço. Eu também era o espaço deles. E eles, até hoje, eles trabalham com convênios e é o perfil deles. Então, eu entendi que o meu perfil não era o perfil deles. Foi importante para tu começar. Para eu começar. Mas para dar o próximo passo... Sou muito grata, porque eles abriram as portas, assim. Acho que tem que ser assim, fez parte da tua história, mas para dar o próximo passo não ia ser possível naquela estrutura. Não ia poder continuar lá. É a questão do autoconhecimento. Eu entendi que, não, o meu perfil não é esse. E aí, ter esse espaço que eu tenho hoje, que é aqui na Cubatão, que é no Paraíso, é mais perto da minha casa, perto da escola dos meus filhos, foi muito bom. Então, eu estou agora ali há 4 anos, e agora sim, a gente tem toda a jornada do paciente muito bem estabelecida, assim, pré, intra, pós. Então, eu tenho controle de todo esse processo. E aí a gente pensa nos próximos passos. O primeiro momento de foco, aí teve alguns momentos de foco. Um momento de foco que foi decidir fazer consultório, depois na segunda gestação falou com uma amiga ginecologista, Van, então beijo, Van, né? Beijo, eu gostei Van. já de você. Beijo pra Paola também, que foi mencionada, e pra Michele, né, que foi também mencionada. Beijo pra vocês. Michele, né? A Mi. Tá. Minha enfermeira. Então teve esses pontos de fé, beleza, agora eu vou começar o meu São os espaço. turning points, né? E aí, o último ponto de fé, de foco, foi assim, abrir mão do curso full, abrir mão parcial do curso. Abrir mão da parte do curso que roubava tempo de consultório. Exato, porque eu precisava fechar meu consultório para o curso. Só que tu teve que analisar e entender o que estava acontecendo, e eu vejo que um grande problema é que as pessoas não param para pensar e para fazer um diagnóstico correto da sua situação. Exato. E aí parou para fazer isso e... Parei para fazer isso, e quando eu entendi, por exemplo, que para eu cobrar um curso personalizado para um colega médico ir lá no meu consultório, eu fechar minha agenda de atendimentos, que eu já tenho poucos horários, porque eu dedico muito tempo aos meus filhos. Então, os poucos horários que eu estou na clínica, a minha hora é muito cara. O valor que eu teria que cobrar desses colegas, eles não iriam fechar. Então, eu entendi, assim, que não é o momento, tá? Então, não... E nem o curso personalizado eu estou fazendo nesse momento. Por enquanto, é só plataforma online. Então, nesse momento, se você quer aprender a fazer Doppler vascular, Hotmart. Onde é que é? Como é que se encontra? Na plataforma da Hotmart, cursos seus, CEUS, curso de ultrassom vascular, com Doppler. Então tá lá, tem todos os módulos, todos os tipos de curso completo, curso só de carótida, só de Doppler venoso para o ortopedista aprender a ver TVP. A gente já falou, a gente já teve algumas pessoas que já falaram com a gente, que eram vasculares, e eu sempre falo de ti, e já teve gente que foi aluna tua. Eu mais de 40 alunos eu já formei, então tem muita gente aí que me conhece. Mas então foi isso, né? Eu entendi que, poxa, para eu abrir minha clínica, fechar minha clínica, para poder fazer esse curso, o valor que eu vou ter que cobrar de você vai ser muito caro, seu.
Porque minha hora é muito cara. Eu deixar de atender um paciente que vira um potencial procedimento ou cirurgia é muito caro para mim. E aí, no ano passado, aconteceu isso, porque eu tinha um extensivo e muitos personalizados. Eu tinha colegas que vinham da Bahia e todo mês eu fechava 2, 3 dias no consultório. Ixi, imagina, decisão vem de cisão, né? Cortar, tirar alguma coisa fora. Então, tu decidiu focar no consultório. Então, essa decisão eu tiro isso temporariamente. Temporariamente, depois a gente reajusta a rota. Só que isso põe uma carga mais em ti também, de certa forma. Não a carga, tu tem mais tempo, mas aí fica mais real a pressão para fazer, poxa, já que eu tô abrindo mão de outras coisas... Agora o negócio tem que dar certo, bora lá trabalhar para esse consultório. E aí eu mudei várias coisas dentro da clínica. E coisas que eu nunca tinha imaginado fazer, que é tirar um período para gestão. Né? Então hoje, toda segunda-feira à tarde é meu período de gestão. As meninas não podem marcar paciente segunda à tarde. Às vezes acontece... Mas elas sabem que a última segunda do mês não pode. Pode ter a maior urgência do universo, não pode. A última segunda-feira do mês, ela é para fechamento. Mas toda segunda tarde eu tenho reunião de marketing com a equipe que agora está fazendo o meu tráfego, o meu Instagram. Depois eu tenho reunião com as meninas e depois eu faço o financeiro da semana. E aí eu entendi que se eu fizer isso toda semana, fica mais fácil. Então, isso foi uma das coisas, assim, que realmente abriu meus olhos dentro do consultório para minha empresa. E não é um tempo perdido, é um tempo ganho. Que para muito médico, a pessoa pensa, o quê? Eu não estou atendendo? Ontem eu estava num jantar com umas meninas do meu lado, estavam falando sobre isso de consultório, e quando o consultório não está cheio, que ficam, eu poderia trocar os pacientes, pegar um plantão. Eu pensei, meu Deus, é assim que... Se tu determinou que aquele espaço de tempo era pro consultório... Senta a bunda na cadeira. É assim que começa a dar errado. Porque se toda vez que tu tiver uma dúvida, tu vai botar em xeque a tua decisão ali, tu não decidiu nada. Exato. Tanto que eu não estava atendendo na segunda de manhã, e a gente começou a ter um volume maior de paciente, e eu falei para elas, não, então abre a segunda de manhã, mas a segunda tarde ninguém mexe. Então eu atendo segunda de manhã, mas continuo na clínica e segunda tarde é financeiro. E essa questão que tu falou assim, tu falou antes que agora tu vai tirar férias durante 3 semanas com as crianças e vai tirar o teu prolabore, as contas da clínica vão ser pagas e isso não era possível no passado porque não tinha uma visão de caixa, de previsibilidade. Não. É muito óbvio a gente olhar o que isso tem de impacto, aprender sobre gestão e se tornar uma melhor gestora. É muito óbvio ver o impacto na tua clínica. Mas agora, na tua vida, qual que é o impacto? Não, cara, assim, mudou demais, assim. Primeiro que eu passo a valorizar mais o meu tempo, né? Meu tempo é meu maior ativo, meu tempo é dinheiro. Então, assim, eu vendo minha hora. Então, o tempo que eu não estou trabalhando no consultório, que eu estou com meus filhos, eu estou com meus filhos. Então, eu não faço outras coisas. Isso foi algo que, assim, dentro do equilíbrio dos pratinhos, eu consegui equilibrar bem, sabe? Então, eu não gosto muito daquele negócio do mindset, enfim. Mas é isso, é focar no momento. Então, o momento de gestão é gestão, o momento de atender paciente é atender paciente, o momento dos meus filhos é dos meus filhos. Então, eu não estou atendendo meus filhos e fazendo relatório do consultório. Sabe? E isso ajudou demais, assim, essa parte da gestão. E eu fico muito mais tranquila, porque eu não fico aquele desespero de fazer tudo no último dia do mês. E, ai meu Deus do céu, e agora? E a conta vai fechar? Não vai fechar? Eu tenho a previsibilidade. Eu fechei essa semana, eu vi. Por exemplo, mês de julho eu já botei meta. Eu sei que eu preciso faturar pelo menos X, porque eu tenho tanto de conta. Então, como junho tá indo bem, será que eu não posso diminuir um pouquinho essa meta de julho para ficar mais tranquila, já que eu posso guardar um pouquinho de junho? Então, quando você tem isso, você se permite viajar com tranquilidade, né? Aproveitar o tempo com eles. Cara, é impressionante porque, assim... Antes você... É tipo avalanche, né? Você vai... correr daquela corrida. Meu Deus, será que eu vou conseguir chegar na reta final? Não, agora, cara, tá tudo bem. Exato, Tá tudo tranquilo. A avalanche, essa foi uma boa forma de ver.
Começa pequenininho ali, aquele floquinho de neve que é a conta que você não botou, a conta que você não pagou, o empréstimo que você fez, não sei o quê. Quando você vê, a bola de neve tá enorme. E às você vezes, tá se afogando ali para tentar. para a pessoa que está no meio desse processo, quem está no olho do furacão, a pessoa às vezes, ela só tem que sobreviver. É caldo atrás de caldo e em alguns breves momentos tu levanta a cabeça e olha. Que foi o que aconteceu quando eu procurei vocês, né? Então, eu já não estava tão me afogando, porque eu já tinha tido ajuda dessa minha outra colega, mas eu realmente estava me afogando há 2 anos atrás. Eu lembro que na nossa primeira conversa, tu estava na situação do curso, ele roubava bastante tempo. Sim. E tu me falou claramente assim, deu para ver claramente o potencial de tudo que tinha, das coisas que aconteciam e o como tua atenção estava dividida e tu me falou assim, olha, eu tenho que fazer virar mais e dar certo, porque assim, senão não faz sentido. Sim. Só que tu queria, tipo, mais de uma coisa e assim, o que me impressionou, e até um ponto para ti, ponto de admiração meu, foi a tua capacidade de aprender coisas diferentes, de botar em prática e de, assim, de certa forma, não ser tão rígida com as ideias e concepções, porque minha primeira impressão tua foi daquela pessoa catedrática, assim, e tal. Todo mundo acha que eu sou brava. Até brava, mas assim, Eu sou séria. toda a forma como tu se apresentava, eu lembro que a gente falou depois, meia hora depois, pá, tu mudou a tua bio do Instagram, assim, em questão de eu sou segundos. muito... Cara, a hora que eu decido, eu vou. Eu não tenho medo de pular. Confio muito em Deus. E no meu instinto. Eu não tenho medo de pular. Então, se for pra fazer, a gente faz. E a gente faz o melhor. Só que tu também falou que a parte de virei blogueira e tal, temia. Tu era a médica que se te falasse, provavelmente há 2 anos atrás, tu olhasse pra Maísa e falasse assim, tu vai fazer Instagram. Imagina! Qual seria, o que tu acha que a Maísa de 3 anos atrás falaria disso? Acharia disso? Fala, você tá louca? Eu tinha muito preconceito com o Instagram. Muito preconceito. Assim, admirava já umas 2 pessoas que faziam muito bem, mas eu tinha muito preconceito. Eu achava que eu estaria me vendendo. Quando eu descobri que eu não preciso, por exemplo, eu não mostro meus filhos no Instagram, então eu tenho os meus princípios, assim, as condições sine qua non. Cara, coisas que eu não faço. Não exponho meus filhos, não, a gente vive num mundo doido, então não, eles são menores de idade. Quando eles aparecem numa foto de costas, sem identificar muito bem, enfim. Não gosto de que as pessoas saibam a academia onde eu malho, muitos detalhes da minha vida privada. Mas o resto que eu posso influenciar positivamente, eu não vejo problema em mostrar, né? Vida real. Eu vejo que tu traz muito assim, os bastidores da batalha, então eu vejo os filhos na tua vida através da tua rotina. O modo mãe on, o modo médica on. Então, eu ligo e desligo. Isso funciona para equilibrar o pratinho. Né? Voltando para a avalanche, assim, a pessoa fica... assim, vai acontecer de qualquer forma, você vai ter que viver a tua vida e fazer as coisas e tudo mais. Sim. Beleza, pode fazer isso com um pouco de visão do que está acontecendo e amadurecendo essa visão e tendo mais noção de para onde tu tá indo, ou tu pode viver no modo reativo. O que eu noto que é uma grande diferença é o nível que se tem de ansiedade o tempo inteiro, porque se tu tá no modo reativo, sem visão nenhuma, a adrenalina lá em cima, tu não para pensar. Sim, e aí você reage de maneira irracional, né? Você reage luta e fuga. Então, e aí que às vezes as pessoas metem as pernas pelos pés. Então, eu acho que você, no seu negócio, você entender de gestão, você entender como o seu negócio funciona, você ter autoconhecimento, saber quem você é, o que você quer, onde você quer chegar, ajuda muito a prevenir essas tomadas de decisões irracionais, que era onde eu estava há 2 anos atrás. Falava, vou fechar o consultório. Eu falava, cara, olha tudo que você construiu. Tinha uma cartela de pacientes, tinha um monte de médico que me indicava. Mas o quê? Por um mau gerenciamento, você vai fechar? Tem solução. Só que, qual é o problema do médico? Acho que a gente quer fazer tudo sozinho. A gente quer dar conta de tudo sozinho. A gente tem medo de pedir ajuda.
E assim, eu não teria conseguido sem o suporte de vocês, porque tem você para a equipe médica, tem o Emuro, o pessoal da equipe do financeiro. Por exemplo, mesmo tem no início do ano, eu enchi a paciência do Emura, mas enchi porque eu ia comprar um outro laser. Falei, Emura, eu vou comprar outro laser. Ele, calma, pera, vamos fazer conta. Aí fiz ele me ajudar nos cálculos. ROI, quanto que ia ter de retorno do investimento. Aí ele olhou para mim assim e falou, foi quase um mês conversando com ele. Maísa, quantos pacientes você tem hoje no consultório que vão usar essa tecnologia que você vai comprar? Que eles vêm fazer o tratamento dos vasos da perna. Quantos vão fazer esse outro laser que você quer comprar? Aí eu parei e falei, vou pensar, amor. Vou pensar. Aí fiquei uma semana, eu fui olhar número. Falei, cara, não tem por que eu comprar esse laser. Seria ótimo ter esse outro aparelho de laser aqui. Seria maravilhoso. Mas eu só vou ter gasto. Porque ele é um complemento ao meu tratamento. Quando eu estiver na minha clínica, que eu penso em ter, com tudo certinho, com caixa, muito poupudo, e eu pensar assim, nossa, onde que eu posso investir agora para agregar mais valor ao meu serviço, mas que eu não vou ter que fazer dívida, que eu não vou ter que... Aí eu acho que é o momento de eu ter um outro laser. Cara, que legal esse ganho de maturidade. E aí ele, deu um mês, ele, e aí, comprou o laser? Eu falei, não. Falei, não. Desculpa aí o trabalho. Mas é isso, foi um grande exercício para mim, sabe? Não, teve um outro ponto que eu tenho certeza que foi um grande exercício para ti, que eu lembro que a gente conversou e tu falou assim, ó, eu tenho que fazer ser mais lucrativo e rentável aqui, tá? O espaço é assim, assim, assado, tem essa equipe, mas eu já tô olhando aqui para um outro lugar maior. Já tô pensando em lugar maior. E aí a gente, não, acho que não vale a que pena. Que é o reativo. Eu tava no reativo ainda, isso foi ano passado, né? Bem no começo, assim, do nosso trabalho juntos. Porque eu tava nesse negócio, não. Pensando o quê? Eu não cresço porque aqui é pequeno. Ao invés de eu vou trabalhar para crescer, para quando ficar pequeno, eu ir para um outro espaço maior. Porque eu não posso reclamar, eu tô numa sala que é só minha, eu não divido com mais ninguém. Todos os horários são meus, full time, a secretária é só minha. Meu marido, ele atende muito pouco no consultório, ocasionalmente. Então, assim, o consultório é meu. Eu tenho sala de ultrassom, sala de procedimento, sala de atendimento, tá ótimo. Entendeu? Mas eu tava, o quê? Com aquele pensamento da reação, do reativo. Não tá dando lucro porque aqui é pequeno, porque eu não posso fazer, porque se eu for para um espaço maior, eu vou ter mais paciente. Quando é o contrário. Eu preciso estar saturada aqui para ir para um espaço maior. Eu achei muito legal que, assim, tua lógica estava sendo assim... E eu quase fechei, Quase fechou. Quase fechei outra sala. Ia fechar uma sala pequena. Eu fiquei tão feliz quando eu recebi um áudio teu, que foi teu áudio foi assim, tu no áudio contando o teu raciocínio. Foi basicamente, ó, eu ia fechar, eu tava certa, eu fui ver o quanto que eu tinha que pegar de financiamento, e a taxa do financiamento era assim. E aí tu fez todos os cálculos. Absurda. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu vou pagar não sei quanto por mês aqui de financiamento, quanto que eu vou ter que trabalhar mais para pagar esse financiamento? Eu falei, não, de jeito nenhum. E aí eu fiz a conta inversa. Eu vou guardar um X todo mês dentro da conta da empresa por 3 anos. Ao fim de 3 anos, eu tenho o dinheiro da reforma. E aí, se eu precisar fazer empréstimo, não vai ser um empréstimo de $500 mil. Vai ser um empréstimo menor, que eu vou conseguir pagar com folga. Então, é o contrário, né? O pensamento inverso do investidor, de quem cuida do seu negócio. E outra, se tu pegasse um investimento, pego 300 mil com uma taxa de juros de 15%. E esse 300 mil que eu peguei com 2% ao mês, isso daí aumenta R$6 mil por mês a mais de dívida. Então, tu já vai, quando começa a subir 306, já vai juros sobre juros. Vai alavancando. Se tiver o contrário, esse dinheiro no teu caixa, de novo, com o que tu falou, seria 15%, daí esse dinheiro é os juros compostos, é ao teu favor o dinheiro trabalhando. Imagina se tu tivesse tomado aquela decisão agora versus a decisão que tu tomou.
tu não estaria com essa tranquilidade de tirar férias Não. em julho. Não, eu ia estar ralando. Eu ia mandar meus filhos para casa da minha sogra, ia trabalhar o mês de julho inteiro e assim, eu acho que você saber assim, mas pô, por que você não dá o gás e trabalha todos os dias e faz o seu negócio explodir? Porque meus filhos são minha prioridade. Eu quero estar presente na vida deles, eu quero que sair de férias com eles. Se eu puder ter esse equilíbrio de repente, meu consultório ele se paga, ele tem lucro, ele lucra muito bem hoje. Poderia lucrar mais, com toda certeza poderia lucrar mais. Mas o que eu ganho é suficiente e obviamente que eu quero crescer, mas eu não quero perder o tempo que eu tenho com eles, nesse Legal. momento. E tu tem um sócio nessa empresa, Eu tenho o melhor sócio do o mundo. teu sócio, teu Sócio marido, investidor. sócio, médico também, cirurgião vascular também. E ele E me aí, apoia em tudo, todas as minhas doideiras, ele vai. vocês estão juntos, vocês têm um consultório, vocês têm filhos. O que vocês, para fazer isso funcionar, tiveram que aprender, que foi mais determinante, que a faculdade não ensinou? A gente confia muito um no outro. E a gente fala que a gente é um time. Entendeu? E dentro de um time, você tem que saber o momento que um vai ser o atacante e o outro vai ser a defesa. O outro vai, de repente, mais para frente, pode ser o atacante, a defesa. Mas nós somos só nós dois e a nossa família. Então, se um não estiver apoiando o outro, não tem como dar certo, né? Tem que saber quem vai ceder um pouco de um lado, quem vai ceder um pouco do outro, para que todo mundo fique bem no final. Então, eu acho que isso é a maior coisa. A gente não tem ressentimento nenhum dentro da nossa casa, assim, a gente é muito, muito feliz nesse sentido. Ele me apoia 100% em tudo que eu quero fazer. Se eu falar, eu quero fazer um fellow fora, vai, eu dou conta. Eu quero mudar a clínica, ele fala, tá, vamos estudar. Mas ele tem um pé no chão. Mas ele não chega e me freia ou fala, não, imagina, isso é um absurdo, você tá louca. Não, ele é muito parceiro, ele quer me ver crescer. Então, ele quer, é o que a gente fala, né? Nós somos uma família, nós somos uma unidade, um time juntos. Então, a gente não pode jogar um contra o outro. E acredito que exista uma contraparte também tua, que não é só ele que quer ver você crescer, mas Eu quero ver ele também explodir. Eu falo, cara, ele é um foguete, né? E esse momento ele tá voando, é o momento dele. Então eu falei isso pra ele, falei, olha, vai voar, pode ir, eu dou conta. Eu fico aqui, saiba que não vou conseguir pagar as contas como você. Tenho maior sorte, sorte não, porque nada é sorte nessa vida, né? Mas benefício de poder trabalhar com o que eu amo, que é a minha casa, meu consultório. A minha vida, ela é muito boa do jeito que ela tá. Cara, né? tu falou um negócio Então, aqui, assim, mas ele viaja muito a trabalho. Ele viaja tranquilo, porque ele sabe que eu tô lá, sabe? I have your back. Pode ir tranquilo que tá tudo bem. I have your back. I have your back. Porque tu falou várias vezes que ele te dá o suporte, te encoraja e vai. Só que para ele estar viajando, crescendo profissionalmente, sendo uma referência, o Brasil Eu sou inteiro, o suporte dele. tu é o suporte. Tipo, o que tu se dedica aos filhos, o que tu se dedica, tu botar um consultório ainda no meio disso. Sim. Assim, você entendeu porque o curso não dava, não cabe tudo. Não cabe tudo. Não cabe tudo. Não cabe tudo. E eu acho que até pra mim, uma lição que fica disso, assim, tu olha muito, eu acho que, pô, tu tem uma gratidão muito grande pela forma dele de ser. Mas Sim. acho que a gente, pra todo mundo que tá escutando, que tem um cônjuge, né? Às vezes a gente só quer ser apoiado e não pensa em quanto que a gente tem que apoiar de volta. Que é justamente o que tu faz. Porque senão, não seria possível o sucesso de nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não Pelo seria. menos não é essa forma de sucesso que vocês miraram. Exato. E a gente pensa muito igual. A gente tem, acho que para um casal,
é muito importante isso, você ter os mesmos objetivos, olhar para frente na mesma direção. E a gente tem isso, a gente pensa da mesma maneira, a gente tem os mesmos princípios de ética, de trabalho, de vida. Então, eh, não tem como não dar certo. Sim. Eu ouvi alguém, era algum dado de estudo sobre isso, sobre questões de casais no longo prazo, e o que fazia as pessoas terem uma satisfação realmente era pararem para, às vezes, olharem para a coisa, que essa coisa, eu digo, o futuro, e traçarem objetivos em comum, porque às vezes as pessoas não fazem isso. E aí tem a questão do modo reativo também, que é normal, os problemas da vida surgirem. Sim, um monte de problema. Só que se vocês estão indo na mesma direção, pô, vai ajustando as coisas. Vai ajustando, a gente vai ajustando a rota, não tem problema. E tu não tá na empresa, vocês não estão na empresa de criar filhos somente, porque um ponto tu falou muitas vezes que os filhos são importantes, mas algo que tu me falou aqui antes é que tu já tem na tua mente que à medida que eles forem crescendo mais, outras coisas da tua vida profissional vão se expandir. Então, ao mesmo tempo que eles ocupam um papel, assim, prioritário na tua vida hoje, eles vão continuar fazendo parte da tua vida, mas tu também cultivou e tem os planos de, bom, quando eu tiver espaço aqui para isso, eu vou dar vazão para esse projeto, aquele outro. Sem ansiedade nenhuma. Eu curto cada momento. Eu falo, gente, você nunca vai saber quando vai ser o último abraço, o último cheiro de mamãe. Principalmente menino, assim, que vai ficando pré-adolescente. Você tem que curtir cada momento, cara. Cada momento. Eu lembro a última vez que o meu filho me deixou cantar para ele para dormir. Porque depois disso ele disse, não, mamãe, não canta mais não, porque é coisa de neném, coisa de criança, sabe? Então, assim, são momentos muito valiosos pra gente como pais. Então, eu não tenho pressa nenhuma, sabe? Eu acho que ver eles crescer, preparar eles como seres humanos, para que eles sejam boas, pessoas éticas, trabalhadoras, enxerguem o trabalho como eu e o pai dele enxergamos, né? Que sejam estudiosos, que invistam no seu estudo. Então, é isso, a gente está preparando 2 seres humanos. E eu tô preparando eles para serem independentes e voarem. Uma hora eles vão. A mamãe não vai ser tão necessária ali todo dia. E aí, tudo bem eu começar a expandir um pouco mais, né? Então, e tenho meus projetos, tá tudo já projetado, já tem tudo certinho. A gente acha que o tempo demora para passar, mas meu filho tá com 9 anos. Daqui a 5 anos ele tem 14, ele vai ser um adolescente chato que vai ficar trancado dentro do quarto, ouvindo rock, não vai nem querer saber da mãe. Então, daqui a 5 anos, minha clínica vai estar lá, enorme, bombando. Vou trabalhar de manhã até o fim do dia. Essa tranquilidade e essa visão das coisas, ela surgiu no processo ou mais lá de trás já tinha um pouco disso? Ai, cara, eu sou fã da psicoterapia, né? Eu sou muito fã. Eu faço psicoterapia há alguns anos. E eu tive um burnout há 2 anos atrás. Um pouco antes daquele turning point do congresso. Justamente por esse excesso de carga de coisas, de curso, consultório, vida materna, conta que não fecha, problemas pessoais, enfim, várias coisas. E realmente foi um burnout pesado. E que eu precisei de atenção médica, eu precisei parar um tempo de trabalhar. E foi quando eu voltei para psicoterapia, porque eu já fazia há muitos e muitos anos atrás, na época da faculdade. Então são 2 anos de processo aí de autoconhecimento que foram fundamentais para eu enxergar tudo isso. Acho que é um conjunto, né? Conjunto de coisas. Então, você tem a estabilidade familiar, você tem o autoconhecimento, aí a psicoterapia, você tem eu tenho sorte de ter a Michele e a Laila, eu tenho muita confiança na minha equipe, no meu consultório, meus filhos, então tudo uniu, mas é muito trabalho interno.
Muito trabalho interno. Provavelmente a Maísa de pegasse 3 anos atrás, tu falasse pra ti mesma as coisas que tu teria pra falar, tu não teria carga pra entender isso. Não entenderia. E esse é Não um me veria negócio, onde eu estou hoje. eu acho isso muito doido, que assim, a gente fala pros outros se pouparem, né, ter um equilíbrio e tal, mas a gente, de certa forma, precisa cruzar uma linha pra saber que aquele limite existia. A experiência, ela é necessária, né? Às vezes, se você fica só no campo da teoria, não é o suficiente para você entender. Então, eu não acho que ninguém precisa passar por um burnout. Assim, não é legal. Mas entender que você não precisa dar conta de tudo o tempo todo é muito importante. Mas tu precisou de um burnout pra aprender isso. Eu precisei. Mas é porque eu sou perfeccionista, né? Eu também, eu Então, nós também, perfeccionistas sofremos um pouquinho com isso. e eu conheço muitos médicos que também precisaram. Eu acho que é também para não tirar um Acho que pouco a faz culpa. parte. A gente, como médico, a gente é criado para não errar, né? Nunca. E quando você vê que as coisas não estão dando certo, isso te leva ao pânico, É. né? E a gente tem essa tendência de apontar o dedo pra gente. E, cara, não é culpa sua às vezes. É porque realmente existe um limite de carga que alguém consegue suportar. E você não consegue dar conta de tudo. Eu tava vindo pra cá, eu tava ouvindo o pod, porque eu ouço o pod de vocês, né, direto. Da Ju, da clínica dela, do Skin Institute. Boa. E Cara, genial que a mesma. eu me identifiquei muito com ela. Eu falei, cara, exatamente isso, assim. E eu já comecei, aí eu faço muito exercício de autorreflexão. E eu já comecei a pensar, o que dentro da minha clínica eu posso passar para as minhas colaboradoras? O que eu faço de controle de gestão que eu posso, de repente, não fazer? Que eu posso tirar essa carga de mim? E a mim mesma me fala direto para mim, doutora, você precisa delegar mais, você precisa confiar mais na gente. Mas a gente tem essa tendência de centralizar tudo na gente, como se só nós conseguimos resolver todos os problemas, né? Cara, É muito muito legal. difícil aprender a delegar Muito legal tu e compartilhar confiar. isso. E achei muito legal quando a Ju compartilhou também. Eu vou te falar que eu teve um momento também que eu quebrei completamente. É. Tive assim, burnout. Eu tava há um tempão já quebrado. Porque Eu o reconheço burnout é olhando. só a gota d'água, né? Você não tá bem há muito tempo antes do burnout. Acaba a reserva do nada, toda a Acaba. reserva que tu tem, e daqui a pouco tu não consegue Entra em voltar pane. pro estado onde tu tava antes. É isso. E só que, ao mesmo tempo, isso, quando tu não quebra por causa disso, tu te torna muito mais resiliente e às vezes demora pra estar funcional de novo. Demora. Mas a questão é o reconhecimento de o que são os limites É isso. e tu tem esse ímpeto Isso. de agir. Isso O hoje é muito imperativo de claro. agir. Isso é muito claro para mim hoje. Então, assim, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso, a carga que eu posso suportar, o que eu não posso. Então, isso para mim é muito, muito claro. Então, eu não vou além. Eu não vou construir uma clínica nova agora, eu não vou aumentar o volume agora, porque eu não vou dar conta. Entendeu? Mas não é que eu nunca vá fazer isso. É um momento de vida que eu estou. Então, mas o plano tá lá, tá todo planejado, tá tudo certinho. E para encapsular tudo isso, às vezes eu tenho a convicção de que a gente consegue ajudar os outros melhor do que a gente consegue ajudar a nós mesmos. Sim. E como tu atende muitas pessoas que são o próprio nicho, também acredito que tenham muitas médicas aí que tu atende, muitas médicas que tu vê. Muita paciente médica. E tem muita médica que tá escutando isso agora e que vai passar, tem medo de passar, quer passar por muitas coisas que tu falou aqui. Para quem tá ali nos seus 30 anos, 30 e poucos anos, com a carreira, com as coisas acontecendo, com um plano de família, com todo esse sofrimento da dúvida de navegar no caos, o que a Maísa diria para essas pessoas? Ai. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Conseguir delegar sem culpa, sem medo, porque o outro vai errar. Não, tudo bem. Isso foi uma das coisas que a Ju falou, que assim, todo mundo erra. Então, assim, não tem problema se o outro errar. Se você criar uma cultura, se você criar um mecanismo de que
o erro não é punitivo, o erro é crescimento, e aí ele te permite crescer e melhorar, então você nunca vai ter medo de errar, né? Então, não precisa dar conta de tudo. Maravilha. E para quem quiser te acompanhar, porque eu sei que assim, você é uma pessoa que agora que é blogueira, você pratica o que você prega, você traz isso, você Sim. traz muito da vida real e acho que vale todo mundo te acompanhar. Onde que as pessoas te encontram? No Insta é o Maísa com YS, Maísa Cury, Maísa com YS, Cury com Y, ponto vascular. Maísa Cury, ponto vascular. Pessoal, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem a Maísa, porque ela é, para mim, um exemplo de uma profissional ética, que segue os seus princípios, segue os seus valores, não tem medo de aprender, de reconhecer que está errada, de mudar de rota, que é algo que muito médico tem. E eu tenho certeza que quem te acompanhar vai ver ao vivo você fazendo diariamente muitas das coisas que falou aqui e vai presenciar o crescimento que é algo que não para ti, não para na tua vida e vai continuar acontecendo. Isso aí, muito obrigada, Matheus. Obrigada. Pessoal, e não deixa de deixar aquela avaliação, né? 5 estrelas para esse podcast. Agora a gente tá na Copa, na nossa então se tiver 6 estrelas liberadas ali, o 6 da sorte. Pode dar a 6ª estrela, mas para deixar aquela estrelinha, porque isso nos sinaliza muito que vocês estão gostando, para fazer mais conteúdo, tudo mais. A gente gosta desse carinho e atenção. E aí o Spotify também distribui mais, o que é ótimo. Exato, é muito bom, gente. Todos os episódios dele são muito bons. Vocês precisam assistir. Obrigadão, Maísa. Obrigada, Má. E turma, até a próxima.